Depois de assistir ao que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, provavelmente você vai perceber que os dividendos que você recebe lá dos seus investimentos não são tão incríveis assim como você imagina. Não significa que eles sejam ruins, mas muita gente tem uma impressão muito errada de como esse processo acontece. Para você não ser mais um iludido ou iludida, fica aqui que hoje você vai entender tudinho na prática. Oi, eu sou a Ellen e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. E hoje vamos já começar aqui o primeiro vídeo do ano de 2024, já vamos começar quebrando ilusões. Hoje a gente vai falar dos investimentos que geram proventos, que eu sei que vocês adoram, é uma das estratégias aí mais implementadas por quem está começando a investir, né, por quem quer formar ali uma renda passiva. E por que eu resolvi fazer esse vídeo de hoje? Porque toda vez que eu explico o que eu vou mostrar nesse vídeo aqui para alguém, para um cliente, para alguém que está começando a investir, eu percebo que sempre que a pessoa ouve como que o negócio funciona na prática, rola um ar ali de surpresa, rola meio que um choque, né? A pessoa fala assim, nossa, mas eu não imaginava que era assim. Eu percebo que as pessoas têm uma impressão completamente diferente de como é na prática. Então vamos lá e hoje você vai entender, eu vou começar contando uma historinha aqui. Então vamos lá que eu vou te contar uma história que eu acho que vai ficar mais fácil de você entender. Imagina que a Maria, nossa amiga aqui, da nossa personagem do vídeo, ela resolveu abrir uma padaria no bairro dela. A Maria, para montar essa padaria, ela gastou 100 mil reais com equipamentos, estoque, deixou um dinheiro lá de fluxo de caixa. 100 mil reais foi o que ela investiu nessa padaria. Se ela fosse vender essa padaria no mesmo dia lá que ela terminou de montar e tudo mais, quanto que ela venderia? Ou seja, quanto que vale essa padaria se ela fosse vender para um outro acionista, né? Para uma outra pessoa que fosse comprar a padaria por inteiro. Essa padaria valeria 100 mil reais, que foi exatamente o que a Maria gastou. Certo? Beleza. Mas Maria resolveu não vender a padaria no primeiro dia de operação. Ela falou assim, não, vou tocar esse negócio e vamos ver o que acontece. E aí vamos supor que no primeiro mês de operação, a Maria conseguiu um lucro líquido de 5 mil reais. Então, antes a empresa valia 100 mil. E no primeiro mês ela lucrou, ou seja, depois de tudo que ela recebeu das vendas, descontou as despesas, os impostos e tudo mais, sobraram ali no caixa da empresa 5 mil reais. Então antes a Maria tinha um investimento de 100 mil, que no primeiro mês deu para ela um retorno de 5 mil a mais, ou seja, o investimento dela valorizou 5% em um mês. Se esse dinheiro continua dentro da empresa, ou seja, lá na conta da empresa, né, e a Maria, enfim, vai usar esse dinheiro para outra coisa, quanto que essa empresa vale agora? Se a Maria fosse vender a empresa nessa segunda situação que ela já deu lucro, por quanto que ela venderia agora? Vocês concordam comigo que ela venderia por pelo menos 105 mil, né? Que eram os 100 que ela tinha antes, mais os 5 que ela ganhou no primeiro mês de operação. Mas a Maria, ela é acionista dessa padaria, ela é a dona da padaria, né? Ela é a única acionista no caso. E ela pode resolver simplesmente tirar parte desses 5 mil para ela, porque ela é acionista e ela quer também usar uma parte desses lucros na vida pessoal dela, na vida pessoa física dela e não dentro da empresa. E a Maria vai lá e ela decide que ela vai retirar todos os 5 mil que ela recebeu de lucro para ela. Ela vai pegar esses 5 mil e vai passar para conta pessoa física dela, para ela pagar as contas dela, para ela viver a vida dela, enfim. Aí é que tá o pulo do gato do negócio. O que é esse sistema que eu tô mostrando aqui? Quando a Maria faz essa retirada da empresa, é exatamente o mesmo mecanismo que acontece quando uma empresa ou um fundo imobiliário anuncia que vai pagar proventos, sejam eles dividendos ou juros sobre capital próprio, no caso das empresas. Quando a empresa anuncia que vai pagar um provento, ela está dizendo para o mercado que uma parte do dinheiro que ela tem lá em caixa vai sair de dentro da empresa e vai para o bolso dos acionistas, vai para a conta pessoa física dos acionistas, que é quando você recebe lá o dinheiro na conta da corretora, fica como saldo na sua corretora. E aí, vamos pensar o seguinte, quando o dinheiro estava dentro da empresa, esses 5 mil estavam dentro da empresa da Maria, quanto que a empresa valia? Ela valia 105 mil reais. Ou seja, quando o provento está dentro do preço da ação que você tem lá, a ação vale um preço X. A partir do momento em que é divulgado que esse dinheiro vai sair, precisa existir um desconto, um ajuste no preço dessa ação para compensar esse dinheiro que vai sair, que vai ser entregue para você no formato de provento. Então, no caso da Maria, que tinha uma empresa que valia 5 mil, a partir do momento que ela tira 5 mil, a empresa tem que valer 100. E no caso da sua ação ou do seu fundo imobiliário, se uma ação valia 50 reais e é anunciado que ela vai pagar um provento de 2 reais, no momento em que esse provento for anunciado ou que for pago, enfim, vai haver um ajuste e a ação ou o fundo imobiliário que antes valia 50 reais no mercado, ele vai passar a valer 48 reais, ou seja, os 50 que ele valia antes, menos os 2 de proventos,
que vão cair na sua conta. E o que eu tô querendo mostrar aqui, afinal de contas, né, mostrando toda essa história? É que o que eu vejo é que muita gente tem a imagem, né, a impressão de que o dividendo, ele é um dinheiro extra, que você vai ter a valorização completa do seu ativo e mais um dinheiro extra que é o dividendo. Mas não, o dividendo, ele está embutido na valorização do papel. Então, se uma empresa começa a pagar muitos proventos, ela está tirando muito dinheiro de dentro dela, o que vai acontecer com o preço dessa ação ou desse fundo imobiliário? Pode acontecer dele subir numa velocidade muito menor. Agora, se o dinheiro fica dentro da empresa e a empresa pega esse dinheiro, reinveste para fazer mais dinheiro lá na frente, ela vai te pagar menos proventos hoje, mas com uma chance de te pagar mais dinheiro lá no futuro e valorizar ao longo desse tempo no futuro e você ter um retorno de uma maneira diferente. Ao invés de ter o retorno tendo dinheiro caindo na sua conta todos os meses, ou todo semestre, ou anualmente, você vai ter o retorno na forma apenas de valorização de ação quando a empresa não paga um provento. Ou seja, o fato de uma empresa pagar dividendos não significa que ela é melhor do que uma empresa que não paga dividendos. Talvez a empresa que não paga dividendos, talvez não, né? Na ideia, na teoria da coisa, ela não está pagando dividendos porque ela entende que com aquele dinheiro dentro da empresa, ela consegue retornar mais valor para os acionistas, valorizando a ação da empresa, do que entregando esse dinheiro hoje para você na forma de provento. Já a empresa que paga muitos proventos hoje, ela entende que é mais satisfatório remunerar os acionistas hoje porque os projetos que ela tem ali dentro do plano dela não vão ser tão rentáveis a ponto de valer a pena segurar esse dinheiro por mais tempo dentro da empresa. Resumindo, dividendo não é dinheiro grátis. Dividendo não é dinheiro extra. Dividendo, ele faz parte da valorização total do seu ativo. Então, vamos lá, porque agora eu vou mostrar aqui com imagens para vocês verem como que isso realmente acontece, tá? Eu vou pegar um exemplo que aconteceu agora recente, em dezembro de 2023, e foi um exemplo, assim, bem gritante, que dá bem pra gente ver esse efeito mesmo de como que acontece esse ajuste no mercado. É que muitas vezes a gente não percebe isso, porque o preço dos nossos ativos está oscilando a todo momento quando você investe lá na bolsa, né? Mas nesse gráfico aqui vai ficar bem claro, porque foi um valor bem grande em relação ao preço do ativo. Então você vê um degrau muito grande ali, uma desvalorização, aspas, muito grande no papel. Eu vou colocar aí na tela, esse é um ativo internacional, ele é um ETF internacional, e esse sistema ele acontece no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil não, né? Essa é a metodologia mesmo que acontece em todos os mercados quando um provento é pago. Então eu vou colocar aí o primeiro gráfico na tela e vocês vão ver que lá no final do gráfico tem uma queda gigantesca. O ativo ele valia ali em torno de $32 no dia 14 de dezembro, que foi uma quinta-feira, e aí no dia 15 de dezembro ele já abriu valendo 25. Ou seja, teve uma perda aí de $6 e alguma coisa, $6 e um quebrado. E aí a pessoa que tinha esse investimento, né, ficou assim, mas gente, o que aconteceu, né? Foi pesquisar no Google, foi pesquisar notícias para saber o que tinha acontecido com esse ETF para ele ter tido uma desvalorização de quase 20% de um dia para o outro. Mas quando a gente para analisar ali a documentação desse ETF, né, a gente percebe que isso foi divulgado e que no dia 15 haveria esse corte, né, esse desconto do dividendo, do provento lá do valor desse ETF. Ou seja, esses 6 e pouquinho que foram descontados aí do preço do ETF, eles foram pagos, na verdade, no formato de proventos no dia 26 de dezembro, ou seja, alguns dias depois. Então houve o desconto no dia 15 e ele foi pago no dia 26 de dezembro, alguns dias depois. Então essa pessoa aqui tomou esse tombo de 20% no ETF dela, na cota do ETF, né, que se fosse uma ação seria no valor da ação, mas no dia 26 recebeu esse dinheiro de volta, esse tombo, esses $6 e pouquinho no formato de provento. E é exatamente isso que acontece todas as vezes que uma ação anuncia que vai pagar provento ou que o fundo imobiliário anuncia que vai pagar provento. Acontece essa desvalorização que muitas vezes a gente não vê, às vezes por ser um valor pequeno ou porque o mercado está oscilando e você não está se atentando a isso. Mas isso acontece sim e muita gente não se dá conta disso. E uma outra coisa também que acontece quando a pessoa não tem noção de que esse mecanismo é dessa maneira, né, de que o dividendo ele não é um dinheiro a mais. Quando você vai avaliar ali um gráfico de um ativo, né, para ver o histórico de retorno dele, você sempre tem que se informar se aquele é um gráfico de total return, que a gente fala, um gráfico de retorno total, ou se ele é um gráfico de price return, ou um gráfico só de retorno de
preço. Qual é a diferença? No gráfico de retorno total, você tem um ajuste por proventos. Então, quando você vê lá um gráfico que subiu, aí você olhou lá e o ativo valorizou 100% em, sei lá, 3 anos. Você sempre tem que se perguntar se esse gráfico está considerando só o preço do ativo no mercado, só a oscilação de preço, ou se está somando os proventos também. E para vocês verem como dá uma diferença absurda quando a gente considera os proventos no retorno e quando a gente não considera os proventos no retorno, eu vou colocar aí um caso clássico, que foi o caso da Cielo. A Cielo, há um bom tempo atrás, ela era uma empresa que ela era muito queridinha dos investidores, né? Porque ela pagava bons proventos, era uma empresa que tinha essa característica de pagar bons proventos, mas aí o mercado mudou, enfim, a Cielo está passando por alguns momentos aí mais complicados, e eu vou colocar aí na tela para vocês verem o retorno da Cielo quando a gente considera só o preço da ação, ou seja, quando a gente considera só o price return, e o retorno da Cielo quando a gente considera o preço da ação mais todos os proventos que foram pagos ao longo do período aí do gráfico. Então a linha azul que vocês vão ver aí na tela é a variação nominal, né, que é só o preço da ação em si, e a linha verde é a variação considerando os dividendos. E ali em cima tem os números, né? Se a gente for olhar só o preço da ação da Cielo, lá de 2009 até 2023, que é quando esse gráfico está acontecendo, o investidor que olhasse só o preço da ação, ele teria um resultado de menos 35%, ou seja, ele perdeu dinheiro, o investimento dele caiu 35% nesse período. Agora, se o investidor contabilizasse também todos os proventos que foram pagos ao longo do tempo e somasse com o preço da ação, que foi o preço inicial que ele comprou, e vê-se o preço final que ele tem hoje, aí ele teria um retorno total de 30%, se eu não me engano, que tá pequenininho aqui, é 30,6%. Ou seja, quando a gente olha só o preço da ação, no caso da Cielo, o investidor perdeu dinheiro, mas quando a gente olha o retorno total, na verdade, ele ganhou o dinheiro. Então, sempre que você vai avaliar o investimento, você tem que saber avaliar corretamente. E agora que você entendeu como que esse mecanismo funciona, eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil, você sempre vai ficar ligado nisso. De quando alguém te falar que uma ação rendeu X%, você sempre tem que se perguntar, mas esse valor está considerando os proventos ou não está considerando os proventos? E agora, seguindo para você ficar ainda mais por dentro de como esse mecanismo funciona, vamos entender como que você vai saber quais são essas datas, né? Essa data que você ainda tem direito a receber o provento, que você não tem mais o direito a receber o provento, quando que vai haver esse desconto para você ficar aí ligado e não tomar o susto igual da pessoa lá que eu comentei que investia naquele ETF que descontou $6, enfim. Mas antes de eu entrar nesses detalhes, eu vou pedir para que você se inscreva aqui nesse canal, que você deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que focam só em proventos e que provavelmente também não sabem desse detalhe que eu te mostrei aqui hoje. Então, agora vamos falar sobre termos técnicos, né, digamos assim. Em relação a essa questão dos proventos, né, do anúncio de pagamento de proventos e esse desconto que existe ali no preço do ativo, né, quando o provento vai ser pago, você precisa saber ali de 3 termos diferentes. A gente tem a data com, que é a data com dividendos. E o que significa isso, né? Significa que todos os acionistas que tiverem aquela ação até a data com, eles receberão o provento que vai ser pago, né, no anúncio que está sendo feito e que considera aquela data como a data de corte. Então a gente tem a data de corte dos investidores que terão direito ao provento, que é a data com, e no dia útil seguinte à data com, acontece a data X. Então quem compra na data X, da data X para frente, já não terá direito ao provento que foi anunciado lá, que seria pago para os investidores que tinham a ação até a data com. Então a data com ela acontece num dia, a data X é no dia útil seguinte, e a gente tem também a data de pagamento, que não necessariamente acontece no dia seguinte da data X. A empresa é que decide isso. Às vezes acontece da data de pagamento ser 2 meses depois do anúncio da distribuição de provento, ser 2 meses depois da data com e da data X. E pelo que eu saiba, não existe uma regra fixando isso. As empresas é que realmente decidem quando que vai ser feito esse pagamento. E eu vou aproveitar e vou colocar aí na tela para você saber aonde que você encontra essas informações. Toda vez que uma empresa vai pagar provento, ela anuncia lá no seu fato relevante, né? Tem um aviso aos acionistas. Eu vou colocar aí na tela da Taesa, de um que vai rolar agora em janeiro de 2024. Vou botar aí na tela e vou ler com vocês. Então eles divulgaram lá que eles vão pagar um provento, no caso da ação TAE11, de 66 centavos por ação que o investidor tiver, e o pagamento dos dividendos vai acontecer no dia 16 de janeiro de 2024. Ou seja, os investidores que tinham Taesa na data com, a gente vai ver aqui qual vai ser essa data, eles vão receber esses 66 centavos por ação no dia 16 de janeiro de 2024. E o que eles estão tomando como referência? Com base na posição acionária do dia 3 de janeiro de 2024. Ou seja, o dia 3 de janeiro de 2024 é a nossa data com. Todos os investidores que tinham as ações da Taesa no dia 3 de janeiro de 2024 receberão no dia 16
esses 66 centavos que estão sendo anunciados aqui no caso para TAE 11 ou 22 centavos para TAE 4 e TAE 3. E a partir do dia 4 de janeiro, que é o dia útil seguinte ao dia 3, as ações e units passarão a ser negociadas ex-dividendos. Ou seja, todo mundo que comprar ações da Taesas a partir do dia 4 de janeiro não terá direito a receber esses dividendos que serão pagos no dia 16 de janeiro. Então aqui vocês viram na prática esse conceito da data com, da data ex e da data de pagamento no anúncio da Taesa. Então já sabem, podem conferir aí que no dia 16, quem tinha ações da Taesa até o dia 3 de janeiro vai receber um proventinho lá na conta. E esse provento vai ser descontado, no caso foi descontado, né, porque esse vídeo vai sair depois disso. Ele foi descontado do preço da ação. No final do pregão do dia 3, no dia 4 ele já abre descontado desse provento que será pago. Se você quiser conferir, é só puxar o gráfico aí da ação que você vai ver esse efeito acontecendo. E uma outra dúvida que muita gente tem também é se faz sentido comprar na data com, até a data com, né, uma ação, e vender a mesma ação na data X. E se você entendeu o que eu expliquei aqui nesse vídeo, você já vai perceber que não faz sentido, não haverá nenhum ganho financeiro com isso. Porque antes a ação valia, sei lá, R$100 na data com, o investidor comprou por R$100, e na data X ela vai passar a valer R$95 e o investidor vai receber R$5 de proventos lá na frente. Isso óbvio que eu tô desconsiderando aqui a oscilação natural do mercado, né, dos preços. Eu tô falando assim a coisa na teoria, tá? Mas na teoria, quando a gente olha para essa estratégia, não faz o menor sentido. Você só tá deixando de receber um dinheiro que já era seu, você vai receber lá na frente. Tem até uma vantagem talvez tributária, mas que sinceramente, gente, não faz sentido, não vou nem entrar nesse detalhe aqui, mas em termos de ganho financeiro, não, você não vai ter nenhum fazendo isso, pode deixar essa estratégia pra lá. E eu sei que muita gente gosta dessa estratégia de dividendos, gente, de maneira alguma eu estou dizendo que essa estratégia ela é ruim, não é isso, mas muita gente tem uma impressão errada. Então, para você não ter mais essa impressão errada, vamos repetir aqui comigo que dividendo não é dinheiro extra, dividendo não é dinheiro grátis, dividendo não é dinheiro adicional, ele está embutido no preço do ativo que você comprou. Quando ele é anunciado que vai ser pago para você, ele é descontado do preço desse ativo. Você não tem o preço do ativo mais o dividendo. O dividendo, ele está dentro do preço do ativo e quando ele vai para sua conta, ele sai do preço do ativo e você meio que fica na mesma. E apesar de saber que essa estratégia funciona, eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu não concordo que você deveria ter 100% do seu dinheiro investido em ações e em fundos imobiliários, em investimentos que pagam proventos. E eu mostro os meus motivos para isso nesse vídeo aqui do lado. Lá, inclusive, eu faço uma comparação das ações com investimentos de renda fixa. E antes que você me pergunte, sim, lá eu considerei o retorno total. Lá eu estou considerando o preço das ações e os proventos que elas pagaram ao longo do tempo. Muito obrigada por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo desse canal.